maravilhosos! Tudo bem com vocês? Vocês sabem, queridinhos, que vocês são a minha grande inspiração. Não só pra dieta, não só pro canal, pra tudo, gente. Vocês são minha grande inspiração. Vocês são minhas musas inspiradoras, tá entendendo? As ideias dos vídeos vêm de vocês. No fundo, quem faz esse canal funcionar de verdade são vocês. Eu falo aqui no canal de emagrecimento, mas eu acho que sempre que a gente fala de emagrecimento, a gente é obrigado a falar de bem-estar e de saúde. Eu acho que é consequência disso. Então o vídeo de hoje é sobre um assunto mais saúde, entendeu, gente? Não é tanto pra emagrecer não, mas é pra gente se cuidar um pouquinho melhor. Gente, essa porta tá abrindo, fechando por causa do vento, eu fico achando que é, sabe, irmãozinhos, nossa senhora. Eu recebi um comentário me perguntando se era normal sentir fraqueza durante a low carb. Aí eu parei, daí eu pensei, nossa senhora, eu nunca falei disso no canal. Tipo, é tão polêmico e tão comum esse assunto e mesmo assim eu nunca falei disso no canal. Então eu vou falar, daí eu vim aqui, fiz o roteiro, vim aqui e já tô aqui pra você. Se você já fez low carb, então já pesquisou sobre low carb, já testou, já falou, já tentou, né? Já se envolveu um pouquinho no assunto, você talvez já tenha ouvido falar da gripe low carb. Ou então mesmo se você não tiver ouvido falar da gripe low carb, você provavelmente se perguntou, será que essa alimentação com baixo carboidrato tem algum efeito colateral para o meu corpo? E sim, gente, existem alguns sintomas desagradáveis que podem estar associados a uma dieta de baixo carboidrato. Ter sintomas no início da low carb, naquele período que teu corpo está se adaptando, é muito mais comum do que a gente imagina e também é muito mais fácil do que a gente imagina contornar esses sintomas. Uma coisa que é muito importante você saber, meu amor, é que esses sintomas, eles não vão durar pra sempre. Eles vão durar umas 2, 3 semanas, o tempo que teu corpo levar pra se adaptar a essa nova alimentação. O que a galera pensa, nossa senhora, mas por que diabos uma alimentação que é tão boa pra nossa saúde pode me dar sintomas desagradáveis? Isso não faz sentido. Mas, gente, na verdade isso faz sentido sim, e a gente vai falar sobre isso no vídeo, vai falar como contornar esses sintomas, então bora pra mais um vídeo. Primeiro vamos falar por que diabos ocorre. No início da dieta, o seu corpo ele vai perceber que os alimentos que ele tem que digerir a partir de agora são um pouco diferentes do que ele tinha que digerir antes. E justamente é nesse período de transição, de adaptação do seu corpo, que surgem alguns sintomas que são um pouquinho parecidos com os sintomas de gripes, enfim. Pensa da seguinte forma, o seu corpo ele passou anos e anos e anos se alimentando de uma certa forma, digerindo os alimentos de uma certa forma, utilizando a glicose como principal fonte de combustível e do nada ele tem que mudar. Ele tem que mudar todo esse processo dele, todo esse funcionamento para ter energia. Então é um pouquinho complicado. O corpo ele demora um pouquinho para se acostumar. Porém, meus amores, o nosso organismo ele é muito esperto. Então o tempo de adaptação não é tão longo assim. É 1, 2, se tu for azarado, 3 semanas, meu amor. Se tu fizer as coisas que eu tô dizendo aqui da forma correta, vai durar muito menos esse período de adaptação. Alguns sintomas relatados por quem começa uma dieta low carb são câimbras, desregulação do sono, falta de fome, né, aquela sensação de saciedade, mas vou te dizer que esse sintoma é até bom, né? Dor de cabeça, fraqueza, gosto metálico na boca, intestino preso ou intestino solto, isso tudo depende do seu intestino, do seu organismo, mãos e pés gelados, mau hálito, náusea, ansiedade, euforia, tontura e vontade de fazer pipi o tempo todo. Esses são alguns sintomas que o pessoal relata que sentem no início de uma alimentação low carb. É bastante coisa, né? Mas não te esquenta, não se preocupe, porque provavelmente você não vai ter todos os sintomas. Não é todo mundo que tem esses sintomas. E se a pessoa tem algum sintoma, é 1 ou 2 sintomas, não é essa lista gigante de sintomas. Você não vai ter eles ao mesmo tempo. Então fica sussa, que é mais tranquilo do que parece. Eu tive alguns desses sintomas há alguns anos atrás, quando eu comecei a low carb, que daí meio que foi de um dia pro outro que eu cortei a low carb, que meu corpo teve que se adaptar assim meio que do nada. Aí eu tive alguns desses sintomas. O gosto metálico na boca era muito engraçado, era um gosto de metal mesmo, que eu sentia de manhã, era muito ruim esse gosto. Era horrível. Fraqueza eu senti bem no início, quando eu cortei muito carb muito rápido. Mas dessa vez que eu fiz a low carb, eu não tive nenhum desses sintomas quando eu comecei a dieta, porque daí eu fiz meio que de uma forma um pouquinho mais gradual, um pouquinho mais correta também. Então vamos descobrir agora algumas atitudes que a gente pode tomar pra gente evitar ter sintomas ou então diminuir o tempo que a gente vai ter eles, pra gente ajudar o nosso corpo
a entender como é esse novo processo de digestão. Número 1, a gente tem que ingerir bastante água, gente. Eu acho que eu digo isso em quase todos os meus vídeos. Em quase todos os meus vídeos tem um tópico que é ingerir bastante água. Para vocês verem como é importante tomar bastante água, como a água é importante para o melhor funcionamento do nosso organismo. Quando você começa uma alimentação low carb, a tendência já é que você sinta mais sede. E você, de fato, tomar essa água e matar a sede é muito importante. Então, se você não é muito chegado na água, tenta algumas outras alternativas, água saborizada com algumas frutinhas low carb. Tem algumas restrições de água saborizada que são meio que detox, gente, é mara. Então, tenta água saborizada, café, chá, tudo isso ajuda, entendeu? Então, toma bastante água, se não rola, vai numa dessas alternativas. De preferência, evitando adoçar, ou então se tu for adoçar, tu usa o adoçante que é correto e que pode na sua dieta. Número 2, ingerir mais sais minerais. É importante a gente entender que a gripe low carb ela é causada pela eliminação excessiva de duas substâncias, que é água e que são sais minerais. Então, quando a gente começa uma alimentação low carb, a gente acaba eliminando muito mais dessas substâncias. E é isso que causa grande parte dos sintomas dessa gripe low carb que a gente está falando. Então, a primeira medida que a gente vai ter que tomar é ingerir mais água, que é para repor essa água que a gente está eliminando em excesso. A segunda medida é ingerir mais sais minerais. E esses sais minerais são o sódio, o magnésio e o potássio. E, gente, é super fácil repor esses sais minerais porque eles são encontrados em diversos alimentos, comida de verdade, sabe? Então não é difícil de repor, é facinho, é só ter uma alimentação correta. O sódio, por exemplo, ele é encontrado no sal de cozinha, que muita gente tem medo do sal de cozinha, muita gente tem medo do sódio. Vocês têm que parar de ter medo, porque dificilmente a ingestão de sódio na forma de sal de cozinha vai ser prejudicial à sua saúde. Isso é muito difícil. O sódio que é prejudicial à nossa saúde, que nos prejudica de fato, é aquele lá que vem dos alimentos super processados e tal, que além do sódio tem diversos outros ingredientes que fazem mal à saúde. Então o sódio é tranquilo, o sal de cozinha já tem sódio. O magnésio, eu tenho a leve impressão que o povo vai gostar de repor magnésio, gente. Por mais que você nunca tenha ouvido falar do magnésio, ele é super importante para a nossa saúde. E ele tem diversos alimentos, ele tem abacate, chocolate 85% cacau, peixes gordurosos, folhas verdes escuras, oleaginosas. Você encontra magnésio em todos esses alimentos, então só em consumir essas comidas de verdade, comidas que fazem bem, você já consegue controlar um pouquinho os sintomas da low carb. O último ingrediente é potássio, e eu sei que eu falei potássio, você pensou em banana, todo mundo pensa em banana quando a gente fala em potássio. E, gente, tem outros alimentos além de banana que tem potássio. Abacate, que além de magnésio também tem potássio. Cogumelo, folhas verdes escuras, que além de magnésio também tem potássio. Oleaginosos e peixes gordurosos. Viram, gente, como é? Comendo essas coisinhas a gente já consegue repor esses sais? Outro motivo que faz as pessoas passarem um pouquinho mal durante esse período de transição é porque elas não comem gorduras saudáveis o suficiente. Então, número 3, para você conseguir evitar esses sintomas da gripe low carb, é comer gorduras boas. O povo também tem medo de gordura, só que você tem que entender que quando você entra numa dieta low carb, as gorduras não são os maiores vilões, entendeu? As gorduras são saudáveis, você tem que perder esse medo da gordura natural dos alimentos. Então você pode comer abacate, azeite de oliva, bacon, gema do ovo, peixes gordurosos, gordura da carne vermelha, manteiga, óleo de frango, pele do frango, queijos gordurosos. E esses são só algumas das gorduras boas que são permitidas na low carb. Então, coma gorduras o suficiente. Outra coisa que é muito importante também, tá? Que eu acho que é o que mais faz diferença na hora da gente ter sintomas ou não. É a dica número 4, faça uma transição gradual. Não. Eu sei que tem gente que se empolga e que gosta de do nada cortar tudo e entrar de cabeça na low carb, mas isso é judiar um pouquinho do teu corpo. O legal mesmo, e é por isso que dessa vez eu não tive sintoma, é fazer uma transição gradual, até o seu corpo ir se adaptando, até o seu corpo ver como que funciona essa alimentação baseada em carne, gorduras, enfim. Você tem que entender que trocar uma alimentação baseada em carboidratos e refinados e etc. para uma alimentação baseada em hortaliças, legumes, né? Isso é sempre uma boa troca, tá? Só
Só que se você fizer essa troca de forma gradual e aos poucos, vai ser muito mais fácil pro seu corpo e também pro seu psicológico. Afinal de contas, cortar tantos alimentos e mudar tanto a alimentação de uma hora para outra também afeta o nosso psicológico, entendeu? É uma mudança drástica. Então faça essa troca de forma gradual, diminua o carboidrato aos poucos, até você ir se acostumando. Considerações finais desse vídeo, que né, eu gosto de dar meu pitaquinho. Eu particularmente, eu não acho legal sentir fraqueza durante uma alimentação. Eu não acho legal, eu não acho ideal. Por mais que seja uma coisa comum, por mais que todo mundo faça low carb saiba que existem esses sintomas, eu acho desnecessário e eu acho um pouquinho perigoso, né? Vai que você sinta uma fraqueza na rua e tal. Eu acho isso não é legal, eu acho que a gente deve evitar. E é justamente por isso que eu sempre falo pra você sobre respeitar os limites do nosso corpo. Pera aí. Por isso que eu acho que uma das coisas mais importantes é diminuir o carboidrato aos poucos, porque aí nosso corpo se adapta, a gente não sente fraqueza, a gente não precisa ter pressa de emagrecer. Se você tá sentindo alguns desses sintomas e eles te deixam insegura, aumenta o carboidrato, porque daí você não vai sentir, entendeu? Você come carboidratos saudáveis e isso não vai prejudicar o seu emagrecimento. Isso vai te dar a energia que você precisa pra não sentir fraqueza, pra não sentir náusea, dor de cabeça. Eu quase não tive sintomas, mas como eu falei alguns anos atrás, quando eu fiz do nada essa mudança na minha alimentação, eu tive fraqueza. Então eu sempre carregava comigo, nesse início da dieta, na transição, eu sempre carregava snack. Sempre que eu sentia que meu corpo precisava de carboidrato, eu comia. Fosse uma paçoquinha, uma oleaginosa, eu comia alguma coisa. Então eu sempre tinha alguns desses snacks. Não é porque a alimentação é low carb que você tem que ter medo do carboidrato, tá? Isso é muito importante. Eu ainda vou falar sobre isso mais detalhado em algum outro vídeo. E outra coisa que é importante também, gente, que se você quer ter todos os benefícios que a alimentação low carb ela pode te proporcionar, tanto em relação ao emagrecimento quanto em relação à nossa saúde, você deve saber que você pode encontrar todos esses nutrientes que você precisa em legumes, frutas, hortaliças e comida de verdade. Então, se você não gosta de legumes, essas coisas, você tem que entender que você vai ter que se acostumar a gostar, porque pra você ter todos os nutrientes que você precisa pra ter uma vida saudável e pra ter energia, pra manter essa alimentação, você tem que comer comida de verdade, entendeu? Então, se você não gosta muito de legumes, essas coisas, vai adaptando o seu paladar aos poucos, porque você precisa desse nutriente. E se vocês acham que essa dieta, que a low carb não é pra vocês, não se desespera, porque a low carb tá muito na moda, mas não é o único jeito que tem de emagrecer. Tem diversas outras dietas que não têm sintomas, que são um pouquinho mais flexíveis, pra você poder emagrecer, pra você poder se basear. Eu, inclusive, já fiz um vídeo de dietas mais flexíveis, então procura na playlist. Já fiz vídeo também sobre reeducação alimentar. Procura na playlist do canal que tem muito conteúdo interessante. E se você fizer qualquer tipo de dieta, tiver algum desses sintomas ou algum outro sintoma, também é importante, tá? Se os sintomas persistirem, vá ao médico, porque você pode estar com falta de alguma coisa, ou você pode estar um pouquinho anêmico, ou você pode estar com pouco açúcar no organismo, que acontece também. Eu já tive hiperglicemia há muitos anos atrás, quando eu fazia reeducação alimentar ainda. E todos esses sintomas podem causar fraqueza. Então nada que um exame de sangue não resolva pra você ver o que seu corpo precisa de verdade. Tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham achado esse conteúdo útil. Não reparem que tá muito calor, não tem como não suar no meio do vídeo, gente, não tem como. E desculpa, esse vídeo hoje saiu um pouquinho mais tarde, mas é que foi final de semana, sabe? Quem tava em casa, daí fica mais difícil de gravar. Então agora eu tenho que, né, botar nos eixos. Mas assim que possível os vídeos vão ser liberados de manhã de novo, que é o horário que eu mais gosto de liberar, tá bom, meus amores? O importante é sempre ter vídeo aqui, então não esqueça de se inscrever. Um beijo imenso pra vocês, até mais!